Olá, aluno Gimbo! Nessa aula, vamos trabalhar a identificação do expoente na lei da velocidade de uma reação. O expoente ele tem por finalidade indicar a proporcionalidade entre a concentração dos reagentes, que está aqui apresentado para vocês, com a velocidade da reação, certo? Lembrando que, se nós tivermos uma reação A mais B produzindo C mais D, a lei da velocidade ela vai ser expressa em relação à concentração dos reagentes. No meu caso, o reagente A e o reagente B. O objetivo da aula é identificar esses dois expoentes aqui, o x e o y, que vão indicar a proporcionalidade entre os reagentes e a velocidade. Para a gente identificar esse expoente, devemos seguir alguns passos. O primeiro é verificar a alteração na concentração do reagente, verificar a alteração causada na velocidade pela essa alteração na concentração e igualar as alterações colocando uma incógnita no expoente. Vejam só, temos aqui dados experimentais, onde variamos a concentração de um reagente A e verificaremos a velocidade como variou. Da primeira para a segunda linha, a concentração do reagente A ela dobrou, Ela aumentou em 2 vezes. Enquanto que a velocidade não se alterou. A velocidade ficou constante, que é a mesma coisa de nós dizermos que ela aumentou em uma vez. Tá bom? O mesmo acontece da primeira para a última linha. Aqui, a velocidade aumenta de 4 vezes e a concentração também permaneceu constante. O que isso vai indicar para a gente? Isso indica que a velocidade não depende da concentração. Então, nós podemos escrever aqui que velocidade não depende da concentração nesse experimento. Ok? Se a velocidade não depende da concentração, nós teríamos o quê? V é igual a K vezes concentração de A elevado a um expoente, x. Tá? A única forma que eu tenho de eliminar a minha concentração vai ser eu colocando o meu expoente aqui igual a zero. Por quê? No momento que eu coloco o meu expoente igual a zero, qualquer valor que eu tiver da concentração de A, isso aqui vai ser igual a 1. Então, se eu aumentar minha concentração de A de 2 vezes, a velocidade não vai alterar, porque 2 elevado a zero é 1. Se eu aumentar de 3 vezes, da mesma forma. 4 vezes, da mesma forma. Então, eu já descobri aqui qual vai ser meu expoente, tá bom? Mas de uma forma mais mecânica, como é que isso seria feito? Eu poderia pegar a variação da primeira com a segunda linha. Eu colocaria aqui 2, que foi a variação da minha concentração, e 1, que é a variação da minha velocidade. Eu preciso colocar os dois na mesma base. Eu não consigo passar no momento 2 para a base 1, mas eu consigo 1 passar para a base 2. Afinal, 1 é 2 elevado a 0. E esse expoente aqui que a gente encontra é exatamente o expoente da minha equação da velocidade. Beleza? Vamos para outro exemplo. Tenho aqui de novo mais um experimento. Nesse experimento, eu tenho da primeira para a segunda linha uma duplicação na minha concentração de A, aumentou aqui de 2 vezes. E o que aconteceu com minha velocidade? Também aumentou de 2 vezes, certo? Fazendo daquela forma mecânica da gente, eu tenho 2 e 2. Os dois estão na mesma base, e o expoente dos dois vai ser 1. Esse expoente aqui já será o expoente da minha equação da velocidade, tá bom? Mas, raciocinando em cima da equação que a gente tem, como é que ficaria? V é igual a K vezes concentração de A elevado a x. Se eu aumentei de 2 vezes, e a velocidade aumentou de 2 vezes, ou se eu aumentei de 4 vezes, e minha velocidade também aumentou de 4 vezes, o que isso indica para mim, galera? Isso aqui vai indicar
que o expoente x obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Por que meu expoente x ele vai ter que ser igual a 1? Porque se eu aumento 2 vezes, 2 elevado a 1 é 2. Se eu aumento 4 vezes, 4 elevado a 1 é 4. Então, a gente tem uma proporcionalidade direta entre concentração e velocidade. Beleza? Mais um exemplo. Outros dados experimentais aqui, ó. Estou mantendo o padrão de duplicando da primeira para a segunda linha, quadruplicando para a terceira linha a concentração. E vamos verificar aqui o que acontece com a minha velocidade. Primeira para a segunda linha, minha concentração duplicou. Primeira para a segunda linha, minha velocidade quadruplicou. De uma forma mecânica, 2, que foi minha variação da concentração, e 4, que foi minha variação da velocidade. Eu vou escrever os dois na mesma base. O que eu vou fazer? 2 elevado a 2. O 2 aqui que eu consegui encontrar já é o expoente para a minha equação da velocidade, tá? Trabalhando no raciocínio em cima dela, V é igual a K vezes concentração de A elevado a X. Nós teremos o quê? Como quando eu dobrei minha velocidade, quando eu dobrei minha concentração, minha velocidade quadruplicou. O que eu estou dizendo? 2 elevado a quanto vai me causar uma alteração da velocidade de 4 vezes? E a resposta seria 2. Porque 2 elevado a 2 é 4. Então, eu tenho uma relação não diretamente proporcional, mas proporcional ao quadrado da concentração. Minha velocidade se relaciona com a concentração ao quadrado dela. Ok? Próxima questão. Temos aqui mais uma vez uma variação, tá? E a velocidade. Da primeira para a segunda linha, minha concentração aumentou de 2 vezes. Da primeira para a segunda, minha velocidade aumentou de 8 vezes. O que isso aqui causa para a gente? De forma mecânica, variação da velocidade da concentração foi 2. Minha variação da velocidade foi 8. Passando os dois para a mesma base, 8 é 2 elevado a terceira. Então, o expoente que eu desejo encontrar é 3. Verificando a validade disso na lei da velocidade, V é igual a K vezes concentração de A elevado a X, certo? Quando eu dupliquei minha concentração, minha velocidade aumentou de 8 vezes. 2 elevado a quanto vai me dar 8 vezes de alteração na minha velocidade? A resposta seria realmente 3. Porque 2 elevado à terceira é 8. Minha velocidade se alteraria de 8 vezes. Mais uma, vamos lá. De novo, da primeira para a segunda linha, temos uma alteração de 2 vezes na concentração. E minha velocidade, ela caiu pela metade, que é o mesmo de eu dizer que ela foi multiplicada por 1/2. Tá? 2, proporcionalidade com 1/2. Passando os dois para a mesma base, quando eu subir o 2, o que vai acontecer? Ele vai subir com o expoente negativo. Se era 1 o expoente dele, vai ser agora menos 1, que é o expoente que eu quero para a minha equação, tá bom? V é igual a K vezes concentração de A elevado a X. Vamos verificar a validade disso. Quando eu duplico minha concentração, qual deve ser o expoente para minha velocidade cair de 2 vezes? E a resposta realmente é menos 1. Por quê? Quando eu boto 2 elevado a menos 1, é a mesma coisa que eu estou colocando aqui 1/2. Se eu estou colocando 1/2, minha velocidade cai pela metade